Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, com uma notícia quente após uma outra primeira notícia quente, primeiras notícias de hoje, que é sobre a reorganização do bolsonarismo em torno de mais um projeto golpista. É uma matéria densa, é uma matéria embasada, cheia de fatos e diz, basicamente, que os bolsonaristas estão se organizando em torno dessa nova modalidade de grupo de WhatsApp que prevê a participação, em vez de 256 membros, de até 5.000 membros, gerando um potencial de alcance para o bolsonarismo de até 25 milhões de pessoas, enquanto o país pula carnaval, se reúne para comemorar o fim da pandemia e poder se aglomerar de novo, tal, sem medo de ser feliz, enquanto a própria esquerda, deputados de esquerda, foram ouvidos na Marquês de Sapucaí dizendo que não querem nem papo com política nesse momento de festa. Os golpistas estão se aglutinando. A matéria do jornal O Estado de São Paulo e é uma bomba que anuncia um novo projeto golpista para o mês de abril. Eu recomendo a você que assista. Mas, no momento, uma outra notícia que é mais amena, não se trata de algo ruim, pelo contrário, trata-se de algo bom, porque é a Polícia Federal trabalhando para punir os Bolsonaro, a família Bolsonaro, pelos seus crimes. O que acontece? Hoje pela manhã, o portal Metrópole divulgou na coluna de Guilherme Amado uma notícia cifrada. E a notícia cifrada diz que a Polícia Federal encurralou os Bolsonaro, achou um escândalo muito importante aí com os Bolsonaro, que estão todos em pânico, porque envolve um dos filhos do Bolsonaro, e inclusive o caso é tão grave, mas tão grave, que a família Bolsonaro não está querendo encrenca com Lula por conta da ascendência de um presidente da República sobre a Polícia Federal, principalmente o Ministério da Justiça. Então os Bolsonaro estão querendo paz com Lula, estão pedindo água para o Lula, com medo desse escândalo. Sabendo disso, eu me mexi aqui, comecei a telefonar na manhã de hoje, atrapalhando inclusive um amigo deputado nesse momento de carnaval, pessoa descansando. Eu flagro o cara ali e perguntei do que é que se tratava. E nos escaninhos de Brasília, nos cantos de Brasília, já se fala muito desse caso. A mensagem cifrada do portal Metrópole se refere ao fato de que algumas fontes pedem sigilo e tal, mas o portal deu o caminho, deu as pistas e eu cheguei lá. E trata-se de um caso envolvendo Jair Renan Bolsonaro, o filho 04, e o advogado Vassef, Frederic Vassef. E esse caso envolve tráfico de influência, pelo qual Jair Renan já estava sendo investigado. Essa investigação de tráfico de influência de Jair Renan, ela meio que foi atrapalhada pela ABIN em meados do ano passado. Lá para agosto do ano passado, a Polícia Federal disse que não tinha conseguido indiciar ninguém no processo porque descobriu que a ABIN se intrometeu no caso. E agora a Polícia Federal não desistiu
e em pouco tempo de governo Lula chegou perto do que, já com liberdade, né, porque tinha uma barreira na Polícia Federal sobre Bolsonaro. Quando o Lula assume no dia 1º de janeiro e muda o comando da Polícia Federal, a Polícia Federal encontra meios de investigar o caso e descobre que o filho de Bolsonaro, Jair Renan, está envolvido nessa questão de mineração ilegal em terras indígenas. Isso pode até ter relação com o caso dos Yanomami. É uma bomba atômica, segundo as informações que eu obtive, conforme o próprio portal Metrópole, que deu a dica, ele deu o caminho das pedras, mas não explicou nada disso que eu estou explicando agora para você do que é que se trata. E essa investigação da Polícia Federal vinha sendo mantida em sigilo, mas agora, aqui, a minha obrigação, como sempre, é investigar e é noticiar. Eu estou aqui para noticiar. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter liberdade de imprensa e de informação no país para dizer o que está acontecendo. Não dá para ficar mantendo escondido e eu acredito que seja bom que tudo isso venha a público por conta de que, se ficar escondido, sempre há possibilidade de algum acordo, de alguma maneira, e isso não é aceitável. Os Bolsonaro estão querendo paz com Lula. Veja só, enquanto os bolsonaristas estão tentando preparar uma nova tentativa de golpe, a família Bolsonaro está querendo fugir de encrenca por causa desse caso. Então, sem mais delongas, vamos pro material que eu tenho aqui e que vai esclarecer do que é que se trata todo esse caso. Vamos lá. Bom, primeiramente você vê aqui a matéria do jornal Estado de São Paulo de que militantes bolsonaristas voltam a se mobilizar em supergrupos nas redes e cobram solturas de presos, mas isso vai muito mais longe. Aqueles distorcem nessas postagens, nesses mega grupos de WhatsApp com 5.000 pessoas, e como algumas dessas pessoas estão em mais de um grupo, isso cria um potencial enorme. Diz a matéria que pouco mais de um mês após a tentativa de golpe em Brasília, militantes de direita e apoiadores de Bolsonaro voltam a se organizar em grupos de WhatsApp. Esvaziado logo depois das prisões de vândalos que invadiram a sede dos Três Poderes em 8 de janeiro, o movimento ressurgiu com estratégia atualizada. Agora, supergrupos foram criados com um alcance de 5.000 integrantes e a íntegra dessa matéria, a explicação total desse caso, está no Primeiras Notícias desta terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Sugiro que todos assistam a esse vídeo, porque o assunto é muito importante e muito grave. Mas vamos ao que interessa. Chega aqui hoje pela manhã e sai essa matéria de Guilherme Amado no portal Metrópolis. Diz a matéria: o vespeiro bolsonarista em que a PF começou a mexer. A Polícia Federal está investigando relação de um dos filhos do ex-presidente com advogado. A Polícia Federal começou a investigar, diz a matéria, de maneira aprofundada, um tema que acreditam os investigadores pode fazer tremer a família de Jair Bolsonaro. A relação de um dos filhos do ex-presidente com um esperto advogado da capital federal. O interesse da Polícia Federal nasceu a partir de um conjunto de informações que chegou à inteligência da polícia e que, se comprovadas, indicam valiosas razões porque a amizade entre os dois ficou tão forte nos últimos anos. E o detalhe, esse filho de Bolsonaro já sabe que está na mira da corporação. E é exatamente por isso, na expectativa de receber algum tipo de proteção do Planalto, Bolsonaro não está disposto a criar problemas políticos para Lula. Tudo cifrado, tal, e aí eu fui investigar. Então vamos lá. Começa o seguinte, o advogado de Bolsonaro
está nadando em dinheiro. Ele declara ter recebido 2,9 milhões em conta no exterior. Frederic Vassef incluiu a informação em documento entregue à Justiça Eleitoral. Ele foi candidato a deputado federal por São Paulo. E o Vassef não se elegeu e ele defende o Bolsonaro e 2 filhos dele e declarou a justiça possuir 2,9 milhões de reais em uma conta corrente no exterior. Muito bem, por que no exterior? Vamos entender. Bom, Jair Renan, o filho do presidente, ele vem sendo investigado já há bastante tempo, né? Ao longo de 2022 ele começou a ser investigado e final de 2021 também, investigado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Jair Renan, inclusive, não compareceu ao primeiro depoimento marcado para dezembro de 2021, não é? O advogado Frederic Vassef afirmou que o filho do presidente era vítima de fake news. O filho de Bolsonaro, Jair Renan, compareceu na Polícia Federal em abril do ano passado para prestar depoimento. A corporação apurava possível prática de crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Jair Renan chegou com quase 2 horas de atraso, acompanhado do advogado da família Bolsonaro, Frederic Vassef. O defensor afirmou que o filho do presidente é vítima de fake news. Ele não vai se manifestar sobre minha orientação, disse o advogado. Temos aqui a maior vítima de fake news. Renan Bolsonaro nunca marcou reunião, nunca ganhou carro, nunca ganhou dinheiro e parece que não é bem assim. A PF tentava ouvir Jair Renan há meses sem sucesso. Ele já havia sido intimado em dezembro de 2021 por meio da sua defesa, mas não compareceu ao depoimento. O documento do inquérito, cadê a condução coercitiva? A gente se pergunta no momento desse, né? O documento do inquérito indicava que havia associação do filho do presidente, do então presidente Bolsonaro, com outras pessoas no recebimento de vantagens de empresários com interesses, vínculos e contratos com a administração pública federal e distrital, sem aparente contraprestação justificável dos casos dos atos de graciosidade. Muito bem, e aí o que é que acontece? A PF chega a agosto, isso foi em abril, em agosto a PF diz que a ABIN atrapalhou a investigação, a ABIN do Ramagem, né, que depois foi amigo de Bolsonaro, que depois foi candidato e tal. A PF diz que a ABIN atrapalhou a investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro. Integrante da Agência Brasileira de Inteligência admitiu em depoimento ter recebido a missão para atuar em caso do filho do presidente. A Polícia Federal afirmou em um relatório que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Serviço Secreto Brasileiro, atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República. Um integrante do órgão, flagrado numa operação, admitiu em depoimento que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado a Jair Renan Bolsonaro sob a apuração de um inquérito da PF. Segundo o espião, o objetivo era prevenir riscos à imagem do chefe do executivo. A operação da ABIN ocorreu em 16 de março de 2021, 4 dias após o filho do presidente e seu preparador físico, Alan Lucena, se tornarem alvos de uma investigação da Polícia Federal. A dupla era suspeita de abrir portas do governo para um empresário interessado em receber recursos públicos. À época, Lucena percebeu que estava sendo seguido por um veículo que entrou na garagem de seu prédio e, incomodado, o personal trainer acionou a Polícia Militar. O suspeito, quando abordado, identificou-se como Luiz Felipe Barros Félix, agente da Polícia Federal cedido para o órgão de inteligência. Ao ser chamado pela Polícia Federal para prestar esclarecimento, Félix contou que trabalhava para a ABIN vinculado diretamente a Alexandre Ramagem, então comandante da agência Homem de Confiança do Bolsonaro. O fato é que esse filho de Bolsonaro ele levava empresários para conversar com o pai no Planalto. Isso se chama tráfico de influência. Mas onde é que a PF está focando? Agora sim, vem a bomba. O site De Olho nos Ruralistas esclareceu tudo agora em outubro do ano passado e, segundo as informações que o Blog da Cidadania
obteve esse caso que foi noticiado veladamente aqui pelo portal Metrópolis, né, o vespeiro bolsonarista em que a PF começou a mexer, tem relação com isso. A empresa ligada a Jair Renan ganhou mais de 18 licenças de mineração em apenas 2 dias. O que é que esse moleque tem a ver com licenças de mineração? Vamos ver aqui. As licenças foram concedidas meses após o jornal O Globo revelar que o grupo Tomazini presenteou o filho mais novo com um carro elétrico avaliado em 90 mil. O Ministério Público Federal apura crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Veja que foi passado pano em agosto para o filho do Bolsonaro e em outubro a PF volta à carga. 2 meses depois, a investigação continuava e continua. Em meio a essa investigação sobre suposto crime de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, a Gramazine Granitos e Mármores Tomazini, ligada a Jair Renan, filho mais novo de Bolsonaro, conseguiu no fim do ano passado mais 18 alvarás para pesquisar minérios nas regiões sul, sudeste e nordeste do país. Os decretos foram publicados no Diário Oficial da União dos dias 29 e 30 de dezembro de 2021 e possui validade que vão de 2 a 3 anos. O grupo Capixaba, composto por 17 mineradoras, é o mesmo que presenteou 04 com um carro elétrico avaliado em 90 mil reais. Conforme informações divulgadas pelo jornal Globo no início do ano passado, um mês após a doação, em outubro de 2020, a firma agendou um encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do qual Jair Renan também participou. O que é que o filho do Bolsonaro, um filho pós-adolescente, estava fazendo numa reunião empresarial e por que é que ele ganha carro de empresa que recebeu concessões do governo? A situação despertou a atenção do Ministério Público Federal, que instaurou um procedimento liminar para investigar o caso. Pouco tempo depois, em dezembro, o filho do presidente foi intimado pela Polícia Federal. Somadas as áreas de 9 autorizações concedidas em apenas 2 dias, chegam a 6.868,85 hectares. O tamanho das demais não foi informado. A maioria delas fica em Minas Gerais, nos municípios de Eugenópolis, Vieiras, Potê, Divino, várias cidades, mas há também estudos de mármore, granito e quartzito previsto em Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, Rio Branco do Sul, no Paraná, Cerro Azul, PR e Tunas do Paraná. E aqui as licenças todas concedidas. O inquérito investiga recebimento de vantagens de empresários. Segundo a reportagem do Globo, desde 2019, o Grupo Tomazini recebe um benefício fiscal concedido pela Superintendência da SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, de 75% no pagamento de imposto de renda. Veja, benefício de menos 75%, válido até 2028. Isso significa que 100% do imposto devido, apenas 25% é pago. Um levantamento no Diário Oficial da União mostra também que só no ano passado a empresa recebeu pelo menos 15 autorizações da Agência Nacional de Mineração. A investigação envolvendo Jair Renan tramita na Superintendência da PF do Distrito Federal. O inquérito aponta que ele é associado. Ele e o seu advogado, na verdade, que é o advogado citado na matéria do Metrópolis, estão envolvidos nisso. Esse grupo faz fortuna com leilões de gado e feiras agropecuárias. Em março de 2021, de olho nos ruralistas, mostrou que a atuação do grupo Tomazini vai além da mineração. A empresa possui o maior rebanho de raça no Espírito Santo e é comandada por Jonathan Tomazini. E aqui você vê essa gente toda com o filho de Bolsonaro. O que diabo ele está fazendo nesse meio, sendo filho do presidente da República e não tendo cargo no governo? Que negócios ele está fazendo com esses empresários? A obsessão de Bolsonaro pelo garimpo é tema, inclusive, de dossiê.
Esse caso, ele afeta, a matéria é muito longa, não dá para eu ler aqui, mas esse caso, essa matéria vai ser depois publicada no blog da Cidadania, e eu digo para você o seguinte, ainda hoje vai ser publicada lá no blog da Cidadania, e eu digo para você o seguinte, há um caso muito sério contra contra o Bolsonaro e o filho dele, e tudo isso está chegando num ponto de começarem a surgir providências. Prisões preventivas estão na mira. Por enquanto é isso que nós vamos dizer aqui, mas vem bem mais por aí. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.